Oi, boa noite, meninas. Começando a live de hoje sobre preservação da fertilidade. Esperando vocês entrarem. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, diretamente de Nova York, a doutora Fernanda Pacheco. A Manu, a Cibele online. Vou só esperar a doutora Ana me mandar o convite. A doutora Fernanda me mandar o convite. Boa noite, Si. Deixa eu ver. Mandei o convite para a doutora Fernanda. Oi, doutora, Tudo tudo bom? bem? Muito prazer. Tudo. Tudo Prazer. certinho? Tudo bem. Então, em nome do Manual da Pepe, eu queria agradecer a tua presença aqui, presença Uhum. ilustre, né, internacional. Tudo Obrigada. certinho? Queria que você se introduzisse teu currículo para as meninas, que fiquei com medo de esquecer alguma coisa. Então tá. Eu sou médica, ginecologista, me especializei em reprodução humana, fiz um fellow de preservação de fertilidade em Nova York de 2013 a 2015 com um professor bastante renomado, em que eu acompanhei casos de transplante ovariano, participei de pesquisa, pesquisa básica e pesquisa clínica, acompanhei o professor também no consultório, presenciei algumas cirurgias de transplante ovariano com o uso de robô, foi bem enriquecedor. Voltei para o Brasil e senti vontade de estudar mais ainda, especialmente assuntos ligados à tecnologia, na medicina, imunologia, genética, que eu acho que está entrando com tudo na área da medicina e vai revolucionar a medicina nos próximos anos. Com certeza, principalmente na fertilidade, né? Muitos fatores genéticos envolvidos. Exato, a fertilidade é um ramo que só cresce, né? Cada vez mais procura populações diferentes também, as novas famílias. Então, eu estou aqui fazendo um mestrado em biotecnologia e empreendedorismo na New York University. Tá certo. Então, para começar, doutora, eu queria que você explicasse pra gente bem o beabá o que é a fertilidade, que eu acho que muita gente fica perdido no termo. Tá. A fertilidade, então, a gente detecta, né? A gente diz, considera infertilidade quando o casal está tentando engravidar por mais de um ano até Uhum. os 35 anos de idade da mulher. Se essa mulher tem mais de 35 anos, a gente já diz que é infertilidade a partir de 6 meses de tentativas. Claro que esse casal tem que estar tendo relação sexual, né? Pelo menos 3 vezes por semana, porque às vezes acontece do casal, um deles viaja, e aí, claro que fica mais difícil engravidar porque não está tendo relação e aí dificulta acertar ali a relação bem no período fértil. Sim. E como que a gente avalia a fertilidade da mulher? Bom, então, dado aí esse tempo, né, a gente vai começar com alguns exames de avaliação da reserva ovariana, que é basicamente ecografia no segundo ou terceiro dia do ciclo menstrual e alguns exames hormonais, FSH e antimileriano, principalmente. Além disso, a gente tem que investigar se a trompa está pérvia, né? Que é o examezinho que se chama esterossalpingografia. Eu até tenho aqui, né, os meus objetos, ó, aqui está o útero, né, a trompa e os ovários. Então, na verdade, o ovário não é grudado assim como aparece aqui na minha almofadinha. Ele está solto. E ele também não é grudado na trompa. Eles estão separados. Então, quando a mulher ovula, essa trompa tem que captar o óvulo que foi liberado pelo ovário. Então, essa trompa tem que estar saudável, ela tem que estar móvel e pérvia, porque
o óvulo vai vir por aqui e o espermatozoide vai subir por aqui, vão se encontrar na trompa, vai acontecer a fertilização na trompa e depois o embrião, lá pelo 7º dia de vida, que ele se implanta no útero. Então tem que ter esse transporte todo da trompa. A trompa é muito importante também. Claro que às vezes a gente pode detectar algum mioma também, endometriose, ovário policístico, que faz com que as mulheres não ovulem, né? Elas têm vários folículos ali na ecografia. Isso a gente já detecta nessa ecografia basal do 2º, 3º dia. E aí a gente vê vários folículos pequenininhos que acabam não se desenvolvendo e ovulando. É outra causa de infertilidade bem comum nas mulheres. Idade também é um fator muito importante, né? Quando a gente vê que a mulher já está com 40, provavelmente ela vai ter uma reserva diminuída, vai ser mais difícil engravidar, porque não tem quantidade de folículos e também a qualidade pode estar comprometida, né? Eu até trouxe também aqui, ó, eu cortei uma romã, tá? Ó, a romã, na verdade, até é um símbolo de fertilidade, né? Eu botei nesse potinho porque ela tá bem suculenta. Então, é como se fosse um corte do ovário. Claro que tem um detalhe que no ovário, os folículos ficam mais na periferia do ovário, né? Aqui os folículos, que são as sementes da romã, estão no centro. Mas é mais ou menos isso. A gente tem diversos folículos, né, imaturos, que a gente não vê na ecografia, mas eles estão lá. A gente tem o pico de 7 milhões com 20 semanas de idade intrauterina, quando a gente está no útero da nossa mãe. É o pico de número de folículos que a gente tem. E aí não se sabe muito bem porque quando a gente nasce, a gente tem apenas 1 milhão. E quando a gente começa a menstruar pela primeira vez, a gente tem mais ou menos 400 mil, 500 mil, e a gente vai ovular durante a vida apenas 400. Então tem muita perda e a gente não sabe por quê. E diferente de outros órgãos do nosso corpo, o ovário não tem células tronco, ou seja, ele não tem uma capacidade de gerar novos folículos. Então, por isso que é importante a mulher que quer engravidar cedo, se planejar, ou se não, congelar óvulos se tiver solteira, ou congelar embriões se tiver um relacionamento. É basicamente isso. Eu não sei se tu me perguntou mais alguma coisa ali junto. Queria saber, os fatores ambientais interferem na fertilidade? Por exemplo, álcool, obesidade, exercício físico? Como é que é essa questão externa para a obesidade? Interferem, e isso é bem interessante. Existe um link, né, bem próximo de fertilidade, longevidade e risco de câncer. Então, as dicas que eu vou dar aqui servem para esses 3 fatores, essas 3... É uma vida boa. 3 problemas, tá? Sim, tem que maneirar no álcool. Mulheres que consomem muito álcool têm mais dificuldade de engravidar, elas têm mais risco de câncer de mama, tá bem documentado. Obesidade também é um fator, né? Mulheres obesas têm mais dificuldade, pode ter mais relação com SOP também. Às vezes, quando a gente vai estimular, a gente quer fazer uma fertilização e uma mulher obesa, a gente tem mais dificuldade também de que aqueles medicamentos que são aplicados sejam de fato absorvidos e gerem os folículos que a gente quer, né? O crescimento dos folículos e maturação dos óvulos. Então, também é um fator limitante. Fumo, né? O ideal é não fumar. Também uso de cafeína, o ideal é reduzir. Também outra coisa que se fala muito, né? Em todos os congressos, principalmente aqui nos Estados Unidos, é o uso do tomar café num copo de plástico. Porque o plástico libera, ainda mais quando aquecido, libera o bisfenol A, que é cancerígeno e afeta a fertilidade também. Também tem relação, assim, a mulher que quer engravidar, o ideal é comer mais fruta, verduras, tem evidência na literatura
de que se comer pelo menos 3 porções de frutas diminui o tempo que leva para engravidar espontaneamente. Que mais que eu pensei que agora eu ia me esqueci? Orgânicos também, né? Tem que cuidar que os pesticidas também diminuem fertilidade tanto na mulher como no homem. Muito no homem também, porque o espermatozoide, ele sim, ele está se renovando todo o tempo. Então, ele também tem muita influência com os fatores externos, tá? Quando eu comecei na infertilidade, não se avaliava muito o fator masculino, deixava o homem meio de lado. Mas hoje a gente tem evidências que o espermatozoide, ele pode acumular bastante mutações, uma gripe pode interferir na quantidade, na qualidade, febre, os pesticidas, como eu falei, uso de o fumo, álcool. A gente tem visto, eu tenho visto bastante homens com problema de fertilidade, espermogramas alterados. Às vezes também o homem come muito churrasco, tem sinais de doença, de síndrome metabólica, né? Que consiste de, vamos ver se eu vou lembrar agora de cabeça, aumento de colesterol, tendência a diabetes, a ferritina alta, vários PCR, né? Proteína C reativa, vários fatores que são representam que esse homem não está totalmente saudável, tem uma inflamação ali. E isso também afeta a fertilidade do homem. Hoje em dia também a gente estuda muito, né? Está bem documentado que homens a partir dos 40 anos podem gerar filhos com autismo, doenças neurológicas. Muita tendência de esquizofrenia, né? Isso. E isso não era muito falado antigamente, mas agora já está bem documentado. E que mais que eu ia falar do homem? Eu acho legal a gente, quando a gente comenta em homem, comentar que a infertilidade é do casal, né? Uma doença do casal. Não quer dizer que porque eu tenho um filho, meu marido tem um filho, que juntos a gente vai conseguir ter um filho nosso. É verdade. Ter já engravidado no passado não garante que vá engravidar agora. Alguma coisa pode ter acontecido nesse intervalo. E mais que eu ia falar? Eu acho que eu tenho que começar a anotar. Eu queria perguntar, doutora, da questão idade e fertilidade. Como que acontece essa diminuição da fertilidade? Quantos anos isso começa a ficar ruim? Se fala mais ou menos 35, 37 anos. A idade, né, fala muito principalmente da qualidade. Às vezes a gente tem pacientes com 40 anos que elas têm diagnóstico de ovário policístico, então ela tem muito folículo, mas esse folículo não cresce. E quando a gente estimula, a gente consegue obter vários folículos, vários óvulos, mas a gente não sabe a qualidade. Eu tenho pacientes, pelo menos 2, que congelaram óvulos comigo com 40 anos e conseguiram congelar. Uma congelou quase 30 óvulos, a outra 20 óvulos, que não é o normal. Geralmente a mulher de 40 às vezes não consegue estimular e não consegue congelar nenhum óvulo, ou consegue 2, 3, esse é o normal. Tá? Então tem isso, a idade, né, mais ou menos 35, 37 anos, diminui tanto a quantidade quanto a qualidade, porque é isso aí, a gente nasce com aqueles folículos lá, né? E vai perdendo durante a vida. E é isso que eu falei, né? Tipo, a gente nasce com 1 milhão e quando começa a menstruar é só mais ou menos 400 mil que tem. Então, a gente nem sabe por que acontece essa perda. Quando a gente descobrir e conseguir manejar isso, vai ser a solução da fertilidade feminina pela idade. O pico da fertilidade acontece próximo à primeira menstruação? Quando é o pico da nossa fertilidade? Não é. Existem alguns estudos quanto a isso, mas eu vou te dizer que eu nunca foquei muito nisso, porque assim, para mim a prática não é tão importante. Mas eu acho que é ali entre 25, 30 anos, porque tem estudos também assim que
Quem engravida antes dos 16, por exemplo, também tem mais tendência de ter síndrome de Down. Né? As Uhum. trissomias estão mais presentes nos extremos de idade, tanto abaixo Sim. de 16 quanto acima de 35. Isso a gente acaba vendo na prática, né? Muita mãezinha adolescente com filho com trissomias. Doutora, quando a gente fala na postergação da maternidade, quais são as alternativas que a gente tem? Eu, por exemplo, se eu quiser ter filho com 40 anos, o que eu tenho que me planejar hoje? Assim, a gente diz que o ideal seria congelar óvulos. O mais cedo possível seria o melhor, né? Porque aí vai ter mais quantidade. Mas também a gente sabe que a chance de uma mulher que congelou com 25 anos, dela encontrar um parceiro e ter uma gestação espontânea, é bem alto, né? Então a chance dela vir a usar esses óvulos são baixos. Então se diz que mais ou menos o ideal seria congelar até os 35 anos. Pode se acompanhar também nessa reserva ovariana com ginecologista, porque tem mulheres, é bem raro, mas tem mulheres que vão entrar na menopausa com 32 anos, é uma menopausa precoce. E tem mulheres com 32 anos que a gente tem dificuldade de estimular para captar esses óvulos. Então, os casos são bem variados. Tem a questão da endometriose também, que afeta a reserva ovariana. A mulher pode ter alguns cistos no ovário que ela tenha que vir a remover. Então, isso também vai diminuir a reserva ovariana dela. Existem algumas síndromes genéticas que também diminuem a fertilidade, né? Mas, em geral, numa mulher saudável que vai no ginecologista e que o ginecologista está preocupado com essa reserva ovariana, o ideal seria congelar aos 35. E assim, a gente fala, né, bastante de congelamento, mas os dados mostram que o retorno dessas mulheres para realmente utilizar esses óvulos está em torno de 4%. Nossa. A gente tem um baixo retorno. A gente tem muito mais experiência no congelamento de óvulos com mulheres que são doadoras de óvulos. Então, são Aham. mulheres jovens que doam seus óvulos para ser usado por mulheres que já não têm mais condição de obter o seu próprio óvulo. Aqui Bom, tem... e a gente pode congelar também embriões, né? Tem a Uhum. diferença, o óvulo é só uma célula. Então, no momento que você quiser desprezar esse óvulo, tá ok. O embrião já é um ser vivo. Então, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eles são muito mais liberais, mas no Brasil tem que manter congelado por pelo menos 3 anos, porque é considerado, né, um ser vivo. Depois você pode doar para Uhum. outros casais ou para pesquisa ou simplesmente descartar. E o embrião pertence aos dois, né, ao casal. Então tem que ter consentimento para tudo depois, né, dos dois. Então vai que se separam ou um fica doente, tem casos que um falece, né? Então tem essa questão do embrião, mas o embrião, como ele já tem múltiplas células, ele é mais resistente ao processo de congelamento e descongelamento. Porque a gente acha que é só botar lá no freezer e tá congelado. Não, é toda uma reação química que precisa ser feita para desidratar essas células, não formar cristais de gelo na hora da vitrificação, do congelamento. E a outra opção de preservação de fertilidade, que agora já é a standard, já não é mais experimental, é esse trabalho que eu estou envolvida desde 2013, que é o congelamento de tecido ovariano. Uhum. Mas claro que o Brasil ainda, até onde eu sei, não tem nenhum caso de nascido vivo, né? Uhum. Os países que estão mais na frente são os países europeus. Alemanha. A Alemanha diz que já está congelando até mais tecido ovariano do que óvulos. Nossa, eu não tinha ouvido A ainda. Bélgica também está bem, tem bastante casos. Então, esses são as três opções de congelamento, né, de preservação de fertilidade. Aham. Pra quem quer congelar óvulo hoje no Brasil, como é que funciona? Tem que consultar um especialista em reprodução.
Aí a gente vai pedir essa bateria de exames de reserva ovariana, ecografia. Algumas clínicas pedem até ressonância, já pensando quando a mulher quiser transferir o embrião, de que esteja tudo bem. Outras já não, porque senão também às vezes dificulta muito, né, o tratamento. Existem exames de DST, que são exigidos pela vigilância sanitária. Hoje em dia também a gente está fazendo o Zika, né, desde que começou o surgimento do Zika no Brasil, e também agora o Covid. E aí a gente vai, quando ela tiver todos os exames, né, aí ela menstrua, nos liga. Aí ela vai agendar a ecografia para o segundo, terceiro dia do ciclo. A gente vai avaliar ali de novo quantos folículos tem. Isso vai nos ajudar na decisão também de quanto de medicação a gente vai utilizar. E aí a gente vai controlando por ecografia o crescimento desses folículos. Geralmente a gente faz então no segundo dia da menstruação, depois lá no sétimo, oitavo dia, depois no nono dia, depois no 11º dia. Geralmente no 11º dia de uso de medicação, os folículos já estão com tamanho ok, que é mais ou menos de 16 a 18 milímetros de diâmetro médio. A gente mede em 2 ângulos, né, os folículos. E aí a gente dá um outro medicamento para estimular a maturação dos óvulos. E aí 36 horas depois a gente está fazendo a coleta dos óvulos, que na verdade é um aparelho de ultrassom, né, transvaginal, que a gente vai vir até aqui no colo do útero, né, por dentro da vagina. E aí, nesse ultrassom, a gente acopla uma agulha, e aí a agulha fura ali a vagina e capta todos os óvulos que estão nos folículos dentro do ovário, né? E aí, nesse mesmo momento, a embriologista está ali dentro do laboratório, ela olha ali o líquido aspirado nesses folículos, porque o folículo nada mais é que um cisto, né? Às vezes tem gente que se apavora, eu tenho um cisto. Mas a palavra cisto nem sempre significa algo disfuncional, uma patologia. O folículo que tá para ovular, ele é um cisto também, ou seja, uma bolinha de água. Então a gente vai lá, aspira todo esse líquido que tem nos folículos. A gente quer que tenha bastante folículos, né? Quando a gente faz congelamento de óvulos ou ciclo de fertilização, a gente estimula com os medicamentos, né? O subcutâneo, porque a gente quer ter bastante número, isso aumenta a chance de gravidez. E aí o embriologista está ali do lado, ele já olha o líquido e vê os óvulos. Aí separa e espera ali umas 3, 4 horas, desnuda todos os óvulos encontrados, porque ele está cheio de células ao redor. E aí os que estão maduros, né, porque tem mais às vezes pode vir óvulos, mas eles estão imaturos. A gente precisa congelar os óvulos maduros, os M2, né? Os imaturos são a vesícula germinativa e o óvulo na metáfase 1, que é o M1. A gente quer o metáfase 2, M2. E aí congela, né? E depois do congelamento, como que a mulher vai fazer para usar ele? Aí a gente reavalia, né? Como se fosse uma mulher que quer engravidar naturalmente. Então também tem que passar por uma bateria de exames pré-natais, né? Reavaliar o útero, se está bem para receber o embrião. E aí a mulher pode usar o sêmen do marido, se ela tiver parceiro, ou pode pegar sêmen em um banco de sêmen e utilizar, né? Tem muitas mulheres que estão fazendo produção independente hoje em dia. E aí a gente fertiliza esse óvulo, prepara o útero da mulher, né, para receber esse embrião. Antigamente eu fazia assim, eu usava medicação para preparar o endométrio, mas hoje em dia existem alguns trabalhos e na minha experiência também tem sido muito, muito bom
usar o próprio período menstrual da mulher para transferir esses embriões quando o endométrio está na fase secretora, né? Ideal para implantação do embrião, tá? Gordinho, né? E o endométrio é aquela linha bem no meio, né, do útero. Então é ali que o embrião vai se implantar. Aí a gente tem o dia da transferência, que a mulher tem que estar com a bexiga cheia para a gente botar a ecografia pelo abdômen, né? A bexiga cheia faz com que a gente tenha uma melhor visualização do útero. Então a gente monitora por ecografia, enxerga lá o endométrio e aí a gente com um catéter a gente introduz dentro do útero e larga o embrião ali dentro do útero. Isso é indolor, a paciente vai estar acordada, o parceiro pode estar junto na sala. Já a coleta dos óvulos, eu não comentei, mas a coleta é feita com sedação daí. A mesma sedação que se usa para uma endoscopia. Né? O procedimento geralmente dura 30 minutos, 20, 30 minutos. E daí tem anestesista na sala, tudo direitinho. A coleta dos óvulos é considerada de baixo risco, baixa chance de complicações. Geralmente esses pacientes são saudáveis, exceto nos casos que a gente faz congelamento de óvulos ou de embriões, né? Coleta de óvulos em mulheres com câncer, né? Que é outra indicação de preservação de fertilidade. A gente falou mais de preservação social, que a gente chama a mulher que quer adiar a sua maternidade por questões pessoais, mas tem mulheres que vão receber quimioterapia, radioterapia, e aí elas vão congelar óvulos ou embriões antes. Essas pacientes às vezes têm distúrbios, né, da coagulação, anemia, então esses casos são mais delicados. Ó, a gente tem uma pergunta da Paula. É contraindicado? É. Daí assim, ó, na Europa, né, que eles fazem pelo menos 3 procedimentos pela saúde pública, eles têm o critério de não fazer o estímulo, não fazer fertilização em mulheres obesas com índice de massa maior que 30. Recomendam emagrecer. Mas eu já vi um outro trabalho, que até o autor, eu também já publiquei um artigo com ele sobre endometriose, é uma pessoa que publica bastante, ele é holandês, mas mora na Austrália. Ele fez um trabalho que ele comparou as mulheres que... Eram 3 grupos, tá? As mulheres que tentavam emagrecer, as mulheres que iam para FIV sem emagrecer e eu acho que grupo que não fez FIV, que só controlou para ver se engravidava espontaneamente. E não teve diferença nesse trabalho dele, das que emagreceram. Mas assim, eu já tive diversos casos que eu tive dificuldade até de induzir mulheres com obesidade. Induzir, quando eu digo, é fazer esses folículos crescerem. Tá? Às vezes também tem problema na absorção do trigger, né? Que é esse medicamento que a gente usa por fim para amadurecer os óvulos. Então é isso. Mas não é contraindicado, né? Não é contraindicado, mas o ideal seria emagrecer. Existem também alguns trabalhos que falam de epigenética, que a mulher obesa, a mãe obesa, tem chance de passar, né, características epigenéticas para a prole até várias gerações. Esses filhos, netos, bisnetos vão ter tendência a diabetes, a obesidade, a hipertensão, então também tem isso, né? E o ideal é chegar na FIV com uma qualidade dos gametas, tanto dos óvulos quanto dos espermatozoides. A gente às vezes acha que a FIV vai resolver tudo.
vai resolver o problema de idade, vai resolver o problema de obesidade, de má alimentação, mas não é assim. A FIV não resolve tudo, a gente tem que ter quantidade e qualidade dos gametas. E alimentação, com certeza, faz parte disso. Mas outra coisa que eu quero falar do estilo de vida, né? Às vezes também tem gente que... Eu já peguei paciente que estava quase na menopausa, estava menstruando de 3 em 3 meses, né? Já estava no climatério. E ela estava sendo tratada por uma nutricionista. Na verdade, até eu acho que era uma ginecologista meio com a tendência de nutrologia. Ela estava sendo tratada para fertilidade com alimentação, com dicas de alimentação. Só que ela não ia engravidar, porque ela já estava entrando na menopausa, né? Ela teve que recorrer a uma doação de óvulos, porque ela não fabricava mais óvulos, né? A chance dela de engravidar seria, no ano, seria 1%, 0,5%. Então, não pensar só nisso, assim, eu vou mudar meu estilo de vida e vou engravidar. Não, às vezes pode ter alguma outra coisa junto, né? Como uma obstrução na trompa, diminuição dos espermatozoides, tanto em quantidade quanto qualidade, essa reserva ovariana diminuída, já quase entrando na menopausa. Então, tem que passar por um especialista, que às vezes nem um ginecologista geral não tem conhecimento de reprodução, né? Tem muitos fatores envolvidos, né? Uhum. Doutora, a gente tem mais uma pergunta aqui de até qual idade é indicado o congelamento dos óvulos? É que não tem uma idade, né? A gente respeita a autonomia e o bolso de cada paciente, né? Não é a reprodução humana no Brasil não é serviço público como é em países da Europa, né? Ou da Austrália, que aí eles não fazem tratamento depois de uma certa idade. Mas no Brasil, se a paciente tiver 42 anos, quer ser avaliada, né? Tem paciente que, como eu disse, tem paciente que tem 40 anos e tem muitos folículos, porque tem síndrome de ovário policístico. Ela vai ter muitos óvulos. Se esses óvulos vão ser competentes para gerar uma vida, eu não posso garantir. Não tem como a gente ver. Olha ali no microscópio, não tem como ver, não tem como fazer análise genética de uma célula só, né? Então, eu não sei se esses óvulos vão ser competentes. Mas eu começo a falar e me perco. Mas eu acho que vai depender de cada mulher, né? Mas vai depender de cada mulher, exatamente. E aí, claro, vai ter mulher de 40 anos que vai ter um folículo. Mas é a opção dela, de acordo com a vontade dela e com o bolso dela. Não, eu quero tentar com o meu, quero ver se eu consigo obter. Uhum. Então acaba não... Mas eu sempre oriento bem a paciente, mas no Brasil é isso, assim, não tem uma determinação. A gente comenta, né? Tem só um folículo, a chance de tu ter um óvulo e realmente ter uma gestação daqui é quase nula. Porque o que se diz? Que o ideal é congelar com 35, de 16 a 20 óvulos, para ter mais ou menos uma chance de 60% de gestação aos 40, entendeu? Então, se tu já tá congelando aos 40, um só, a tua chance vai ser quase nula. Sim. Doutora, então, para finalizar, a gente tem aqui mais 4 perguntinhas. Qual o processo para congelamento a gente já fez? O melhor no Brasil ou nos Estados Unidos, doutora? Vou colocar aqui a perguntinha. Consegui. Os Estados Unidos, eles têm altas chances de gestação, né? Assim, até um congresso europeu que eu fui, uma das palestras era a comparação, porque os Estados Unidos tinha chance de gravidez muito mais alta. E aí eles mostravam, né? Aqui geralmente se usa muita medicação no Brasil, a gente não usa tanto. Mas aqui eles usam bastante. E
e eu tô comparando Europa com Estados Unidos, né? Imagina como. Estados Unidos e Brasil. A gente fala também, né, que os meios de cultura já estão aqui, eles não têm que Uhum. ser exportados, né? Então tem algumas facilidades, mas o que eu vou dizer? Vamos lá. E aqui E uma tem pergunta. algumas regras, né? Aqui o Brasil também é mais liberal. O Brasil não, os Estados Unidos é muito liberal, né? Tipo, pode descartar embrião a hora que quiser. Antigamente, no Brasil, mudou esse ano, né? Gameta para doador tinha que ser anônimo, né? Tu não podia saber quem era o doador. E agora eles liberaram, que foi uma grande conquista. Agora tu pode pegar o óvulo da tua irmã, que a maioria das pessoas queriam pegar. Ah, não, eu tenho uma irmã, eu tenho uma prima. Elas queriam pegar óvulo da família. Embora, claro, pode. Isso abre, né? Uma questão psicológica, familiar, né? Imagina tu ter a filha, um filho que foi com o óvulo da tua irmã, aí tem toda essa questão aí, né? Sim. Mas isso era uma das coisas, assim, que muita gente queria vir para os Estados Unidos fazer ciclo aqui por causa dessa questão. Mas agora mudou no Brasil. Tá certo. E doutora, você continua atendendo no Brasil? Tá fazendo consulta online? Como é que tá sendo? Sim, sim, continuo atendendo. Eu monitoro daí as pacientes por telemedicina, aí a clínica onde eu trabalho faz a avaliação de ecografia, faz os procedimentos. Claro que tem pacientes que aceitam numa boa, tem pacientes que dizem, ah, não me sinto confortável, Uhum. mas sim, continuo Mas, atendendo ginecologia também, tem pacientes que querem uma segunda opinião, aborto de repetição também, né? Toda a investigação faz parte de infertilidade. Que isso é uma outra também, né? Tu me perguntou a definição de infertilidade. Esse seria uma outra definição, né? Paciente que tem aborto de repetição também é considerado infertilidade, porque não tem o bebê, né? Em casa, que a gente chama. e como que eu faço para marcar uma consulta contigo? Onde que a gente acha um meio de comunicação para marcar? Ah, pode ser pelo Instagram, tem ali o Linktree com todos os meus dados, telefones, e-mail, website, mídias sociais. Então, tá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta de alguém. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui na tela. Doutora, eu queria te agradecer pela live maravilhosa, tirou várias dúvidas nossas. Agradecer em nome do manual, de você se dispor a vir até aqui conversar. Sim, Muito muito obrigada pelo convite também, foi um prazer. obrigada. Então a gente encerra hoje a última live do ano do Manual da Ah, Fertilidade. parabéns. Não, e até foi um bom número, né? Eu pensei que, tipo, 13 de dezembro já, beirando aí o Natal, que não ia Nosso ter quase tempo, ninguém. né? Verão no Brasil. Um assunto bem específico também, né? Sim, sim. Muito obrigada pelo convite. Tudo de Imagina. bom. Obrigada, querida. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Eva.